Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje, dia 23 de maio, vamos continuar no dia 143, lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo de 12 até o capítulo 3, versículo 39. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, para Gibeão. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Jeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeão, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então, Abner disse a Joabe: proponho que algum de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro. E todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Hassurim. Seguiu-se, nesse dia, uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Asel, os 3 filhos de Jeruia, participaram da batalha nesse dia. Asael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: é você, Asael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos seus soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Asael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Asael, porém, se recusou a dar meia volta e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança que saiu pelas costas. Asael caiu morto no chão e todos que passavam por ali paravam ao ver Asael caído e morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao Monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner da tribo de Benjamim se reuniram no alto do monte para se resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus irmãos também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 19 homens, além de Asael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então, caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã e Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Hagite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom.
Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai Saul e pela família e os amigos dele, eu não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer mais nenhuma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi. Mas só farei acordo com você se quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido Paute, filho de Laís. Paute a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho. Até que Abner lhe disse: volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo, Israel, das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim, depois que foi a Hebrom, para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi o recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi se despediu Abner em paz, Joabe e alguns de seus soldados de Davi retornaram de um ataque trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles os encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou no estômago e o matou para vingar a morte de Asael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Asael, seu irmão deles, na batalha em Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam panos de saco. Lamente a morte de Abner, e o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não foi assassinado. Você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner.
Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse, mas ele havia feito um voto, que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo, de fato aprovaram tudo o que o rei fazia. Assim todos em Judá e Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus oficiais: Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu controle. Que o Senhor retribua esses homens maus por sua maldade. E agora em João, capítulo 13, versículo de 1 a 30. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chamou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e seu mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam-o como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nenhum mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Agora em Salmos, capítulo 119, versículo de 1 a 16. Aleph. Como são felizes os íntegros
os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Beth. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra? De todo meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos destes. Alegrai-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. E agora em Provérbios, capítulo 15, versículo de 29 a 30. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Até amanhã, no dia 144.